Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, conforme o tema proposto, nós vamos estar falando algo que eu tenho acompanhado, eu tenho percebido durante os atendimentos, as confissões, que é uma dúvida muito grande, que é algo que geralmente as pessoas que procuram a nós, os sacerdotes, não sabem muito bem diferenciar, né? A diferença entre o aconselhamento, a direção espiritual e a confissão. Meus irmãos e minhas irmãs, eu posso afirmar para vocês, né, que, e também partilhando com alguns outros padres que comungam da mesma ideia, de que 80% das pessoas que nos procuram para a confissão, e mesmo nos mutirões de confissão, quando na época da quaresma, 80% não são confissão. São mais aconselhamentos, às vezes mais um desabafo, mas podemos dizer que, infelizmente, o nosso povo não sabe se confessar. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar um pouquinho o que significa cada um desses três, né? Não entrar em detalhes muito técnicos, mas de uma forma bem simples, de forma bem objetiva, ensinar, mostrar cada uma das três e o que serve. Para que quando você, meu irmão, minha irmã, for procurar um sacerdote, quando você, meu irmão, minha irmã, for buscar uma dessas ajudas, que você saiba distingui-las e você sabe dizer para o padre: olha, padre, estou aqui por determinado assunto, por isso, ok? Então, vamos lá? Bom, meus irmãos, o primeiro que nós vamos falar então é o aconselhamento, né? Nós procuramos às vezes o padre para nos aconselharmos. E o que é o aconselhamento, meu irmão, minha irmã? Você está passando por uma necessidade, uma dificuldade, algum problema, alguma situação pontual, algo naquele momento e que você precisa de uma luz, você precisa de um conselho, você precisa de alguém lhe dê um norte para aquela situação. Então você vai procurar um padre. No caso do aconselhamento, como também da direção espiritual, não necessariamente precisa ser só um sacerdote, pode ser alguém da sua confiança, mas é claro, alguém que tenha uma vida de oração, alguém que tenha uma sabedoria para lhe ajudar, e você vai ali apresentar essa necessidade, essa dificuldade, você apresenta a esta pessoa, né, a este conselheiro, e você e a pessoa vai lhe dar uma resposta. Nota que neste aconselhamento é uma troca, você vai falando, né, e aquele que está escutando, ele pode te interromper, te fazer alguma pergunta, ele pode tentar entender melhor a situação, enfim, ele vai tentar estabelecer com a pessoa que está buscando ajuda um entendimento para que ele consiga dar um bom conselho, consiga dar um bom direcionamento. Então, o aconselhamento, né, em poucas palavras, é isso. A pessoa tem um problema pontual, alguma coisa que está passando naquele momento, e ela vai procurar uma ajuda, um conselho, né? Uma direção, uma ajuda para ela enfrentar aquela situação. A direção espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, ela, assim como o aconselhamento, pode ser feito por qualquer pessoa. É claro que é necessário que tenha uma pessoa que esteja preparada, que tenha os requisitos para tal, né? Para ser o seu diretor espiritual. E na direção espiritual, irmãos e irmãs, o que acontece é que a pessoa, o diretor, ele vai te conduzindo, ele vai te dirigindo para um caminho onde você vai alcançando uma maturidade na fé, um crescimento na sua fé, um autoconhecimento e assim também um crescimento na sua pessoa, um crescimento na sua humanidade. Então, a direção espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que isso, né? Um tratamento, se pode usar essa palavra, mas uma condução para que você vá se conhecendo, você vá se descobrindo em Deus, vá se descobrindo do mundo, e assim você vá se encontrando, vá se achando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, basicamente é isso, a direção espiritual, né? Você vai fazer um processo, uma caminhada com uma pessoa te ajudando, te direcionando, te mostrando, né? Te levando para caminhos para que você prospere na fé, para que você cresça na sua maturidade humana.
Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, temos a confissão. Diferente das outras, do aconselhamento e da direção espiritual, a confissão é um sacramento. E sendo um sacramento, ela só pode ser ministrada por um sacerdote ou por um bispo, um ministro ordenado. E a confissão, sim, ela é bem diferente do aconselhamento, da direção espiritual. Por isso que eu dizia no início do vídeo que muitas vezes as pessoas nos procuram para confessar e estão mais atrás de um aconselhamento. O que é a confissão, meus irmãos e minhas irmãs? A confissão é eu me colocar diante do sacerdote e ali expor os meus pecados. Lembrando que pecado tem nome e sobrenome, mas pecado não tem justificativa, meus irmãos. Por isso que, ao confessarmos, não precisamos ficar contando historinha, não precisamos ficar falando porquês, nem justificando o nosso pecado, porque, o que o padre vai pensar de mim? O padre não tem que pensar nada de você, meu irmão, minha irmã. O sacramento da confissão é você se colocar diante do sacerdote e ali você vai falar, você vai externalizar os teus pecados. E ali, sem perguntar, porque no sacramento da confissão o padre não há um diálogo, o padre escuta. É costume, claro, de alguns padres dar uma pequena orientação, uma pequena exortação no final, mas o sacramento é basicamente isso. O padre acolhe os teus pecados e lhe dá a absolvição dos seus pecados. Simples assim. Por isso que uma boa confissão não dure mais do que 10 minutos. Reforço que não é necessário justificarmos nem dizer porquê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fazer uma boa confissão é você apresentar ao sacerdote, todos os seus pecados. Todos, aqueles que vêm ao seu coração. Só um pequeno parênteses, que às vezes é costume acontecer, de pessoas que elas não se perdoam dos seus pecados e elas ficam confessando várias e várias vezes o mesmo pecado. Se esse pecado não for mais cometido, basta confessar uma vez. Pecado confessado é pecado apagado. Porque talvez se você ainda não se perdoou, talvez a direção espiritual te ajude você a se perdoar. Mas lembre-se, Deus já perdoou os seus pecados. Enfim, irmãos e irmãs, aconselhamento, um problema pontual em que eu preciso de um conselho. Direção espiritual é um caminhar para crescimento na fé, na esperança, na caridade, na maturidade humana, é um caminhar. E a confissão é a absolvição de pecado, sacramento, aonde o padre vai lhe dar a absolvição dos pecados. Espero que seja útil esse vídeo, essas informações para você, meu irmão, minha irmã, Qualquer dúvida, pode deixar aí nos nossos comentários, que eu, com muito prazer, vou estar respondendo a cada uma das suas dúvidas. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.